Boa noite, meu povo. Boa noite, família Sintracom. Meu boa noite vai para os quase 30 mil membros da família Sintracom Londrina, para as esposas, esposos, filhas, filhos, colegas e vizinhos dos trabalhadores da construção, da madeira, do mobiliário, do mármore e granito, de olaria e cerâmica, artefato de cimento, pinturas, instalações elétricas e montagem industrial. Daqui a pouco, no oferecimento do Seconce, Serviço Social da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná, a nova Central Sindical de Trabalhadores da FETRACONSPAR, os nossos dirigentes vão apresentar os associados aniversariantes do dia de hoje. Como sempre, se você que nos honra com o carinho da audiência do programa Sua Vez, Sua Voz, se quiser participar da conversa, é só postar uma mensagem em nossas redes digitais. Tem gente de todas as partes do mundo que acompanha o programa Sua Vez, Sua Voz pela internet e sempre envia mensagens para nós. Tá certo? Olha, muito obrigado a todos e a todas que nos acompanham pela Rádio Brasil Sul, AM 1290, o sinal mais potente do interior do Paraná, e pelas redes internacional de computadores. É para vocês que nós colocamos no ar esse programa que leva informações aos lares dos trabalhadores, das trabalhadoras, sempre do jeito simples de quem sua camisa para construir a cidade, o estado, o Brasil e o mundo. Confira agora as principais notícias do programa de hoje. Ministro do Trabalho visita nova Central Sindical de Trabalhadores em busca do fortalecimento da pasta e diálogo com as centrais sindicais. Combate ao assédio moral. Empresas devem investigar, punir agressores e criar um ambiente de trabalho saudável e respeitoso. Segurança no trabalho, promovendo ambientes saudáveis e protegendo os trabalhadores. Câmara dos Deputados aprova o novo arcabouço fiscal, abrindo caminho para a recuperação econômica do Brasil. Construtoras aguardam ansiosa por novas regras do Minha Casa Minha Vida, enquanto decisão do STF gera incerteza. Convenção da OIT sobre término da relação de trabalho, entenda seus princípios e impactos. Desafios pós-golpe, o dobro dos miseráveis e aumento de 23% dos pobres revelam colapso social no Brasil, alerta economista renomado. Preferência pela flexibilidade, pesquisa mostra que motoristas e entregadores por aplicativo optam por autonomia ao invés de vínculo formal. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, realizou uma visita à sede da nova central em Brasília, atendendo um convite da entidade. Durante o encontro, o ministro teve a oportunidade de conversar com dirigentes sindicais e conhecer um pouco mais sobre a história da entidade. Um dos principais pontos discutidos no encontro foi o fortalecimento do Ministério do Trabalho e Emprego. Moacir Oswaldo, presidente da nova central, ressaltou a importância desse ministério como um elo com a classe trabalhadora e destacou a necessidade de reconstruir o que foi desmontado pelo governo anterior. Além disso, o presidente abordou a necessidade de novos concursos públicos para fortalecer o setor de fiscalização, destacando que a falta de pessoal suficiente torna essa tarefa quase que impossível de ser realizada. Durante o encontro, o presidente da nova central reforçou os princípios da entidade como valorização do sistema confederativo e da organização de baixo para cima. Ele expressou respeito ao Fórum das Centrais Sindicais, que defende proposta de reforma sindical, mas ressaltou a importância de todas as centrais sindicais participarem efetivamente do processo de mudança nas relações de trabalho, visando a reconstrução do país em áreas precarizadas em todo o território nacional. O ministro Luiz Marinho demonstrou abertura ao diálogo e também ao debate sobre a pauta apresentada. Ele ressaltou a importância do entendimento entre as centrais sindicais para ajudar na reconstrução do Brasil, afirmando estar à disposição para contribuir com esse processo. O encontro entre o ministro do Trabalho e também a nova Central Sindical de Trabalhadores representa uma oportunidade de diálogo na busca por soluções que fortaleçam o setor trabalhista e promovam a igualdade nas relações de trabalho. A valorização da classe trabalhadora e a reconstrução de áreas desmanteladas são objetivos compartilhados e a colaboração entre as centrais sindicais e o governo é fundamental nesse processo de transformação. No pós-golpe, o Brasil enfrentou profundas transformações sociais e econômicas que resultaram em um cenário preocupante.
Segundo o economista Márcio Postman, a quantidade de miseráveis dobrou e os pobres cresceu 23%. Postman destaca que a estrutura social brasileira sofreu um desgaste significativo desde a segunda metade da década passada, enquanto houve um crescimento econômico e avanços sociais durante o período dos governos petistas. O país passou por uma inflexão que levou a uma queda no padrão de vida da maioria da população, exceto, claro, pela minoria dos super ricos e privilegiados. O autor ressalta a existência de 3 grandes segmentos populacionais: a classe superior, a intermediária e a inferior. Entre 2003 e 2014, a classe superior e intermediária registraram crescimentos acumulados, enquanto a classe inferior, composta por pobres e miseráveis, teve um deslocamento social negativo, com a perda de milhões de pessoas. No período seguinte, de 2015 até 2021, houve um retrocesso na estrutura social. A classe superior e a intermediária diminuíram, enquanto a classe inferior cresceu consideravelmente. Isso resultou no aumento da quantidade de pobres e miseráveis, com a duplicação no número de miseráveis e o crescimento de 23% nos pobres nos últimos 7 anos. Essas mudanças refletem a desestruturação das classes sociais no Brasil, causada pela estagnação econômica e pelos avanços do rentismo e pelo modelo primário exportador. O rebaixamento da estrutura social se manifesta na precarização do trabalho, na falta de perspectiva para o futuro melhor e o aumento da segregação urbana e do racismo. O autor ressalta que os laços sociais de civilidade foram rompidos, levando ao embaralhamento das identidades coletivas que anteriormente se estruturavam na sociedade brasileira. Para enfrentar essa barbárie, é necessário repensar a estrutura econômica e buscar uma nova concepção de seguridade diante dos dilemas da era digital. Postman argumenta que a reconstituição da estrutura social requer um novo projeto de modernidade com igualdade social que inclua a regulação dos direitos sociais e também dos direitos trabalhistas. Além disso, é fundamental repensar a função redistributiva do fundo público estabelecido pela Constituição de 1988 para estruturar a sociedade brasileira em novas bases. Nesse sentido, o enfrentamento do tobogã social atual exige um salto tecnológico na infraestrutura econômica, pois a transição para a era digital não pode deixar intocável o excedente estrutural de mão de obra dependente do vazamento das altas rendas e dos fundos públicos. Agora você acompanha comigo as vagas de emprego disponível na Agência do Trabalhador de Londrina. Vamos lá! Hoje nós temos uma vaga de auxiliar de cozinha, uma vaga de auxiliar de cozinha em lanchonete, 2 vagas de auxiliar de eletricista, 4 vagas de auxiliar de estoque, uma vaga de auxiliar de limpeza, uma vaga de auxiliar de limpeza auxiliar geral com ensino médio completo, 3 vagas de auxiliar de linha de produção, 5 vagas de auxiliar de linha de produção com ensino fundamental completo, uma vaga de auxiliar de logística, 4 vagas de auxiliar sanitarista, 2 vagas de auxiliar técnico de refrigeração de autos, uma vaga de carpinteiro, uma vaga de caseiro trabalho agrícola, uma vaga de chefe de serviço de limpeza, uma vaga de confeiteiro, uma vaga de conferente de carga e descarga de mercadoria, 25 vagas de costureiro em geral e 2 vagas de eletricista. Daqui a pouco você acompanha as outras vagas disponíveis na Agência do Trabalhador. Lembrando que o Cine de Londrina fica na Rua Pernambuco, 162, no centro da cidade. Até já! O assédio moral e sexual no ambiente de trabalho é um problema sério que precisa ser enfrentado com determinação. O artigo do Dr. Felipe Monsinho Cavalcante, advogado trabalhista e previdenciário, publicado no site Migalhas, destaca a importância de as empresas investigarem, punirem os agressores, deixando claro que esse tipo de conduta não é tolerado dentro da organização. O assédio moral se caracteriza por comportamentos abusivos que causam danos à personalidade, dignidade e à integridade física e psicológica dos indivíduos, colocando em risco seus empregos e prejudicando o ambiente de trabalho. É uma forma de violência psicológica que ocorre de maneira reiterada e tem como objetivo prejudicar emocionalmente as vítimas. Algumas situações configuram assédio moral e incluem a sobrecarga desproporcional de trabalho, humilhações, gritos, punições que sejam vexatórias, brincadeiras ofensivas e ameaças de punições ou demissões. Caso alguém esteja sofrendo assédio moral, é aconselhável reunir provas, como filmagens, conversas registradas, testemunhas e denunciar a situação ao setor responsável da empresa ou à ouvidoria competente.
Também é possível buscar reparação judicial por danos morais. As consequências do assédio para os trabalhadores são significativas, incluindo problemas no desenvolvimento profissional, depressão, pânico, baixa estima, ansiedade e distúrbios psicossomáticos. Diante de uma denúncia de assédio, é essencial que as empresas tomem medidas imediatas, como abrir um processo de investigação, ouvir todas as partes envolvidas, consultar o setor jurídico para agir dentro da lei. É importante oferecer segurança psicológica à vítima e, após reunir todas as provas, punir adequadamente o agressor, variando de advertência às demissões, dependendo da gravidade de cada caso. Para prevenir o assédio moral no trabalho, a empresa deve promover palestras, desenvolver um código de ética interno, criar canais de comunicação para denúncias, capacitar gestores em gestão de conflitos e acompanhar o clima organizacional e oferecer um suporte psicológico às vítimas. Além disso, é crucial punir de forma exemplar os agressores. É fundamental ainda que as empresas abordem esse assunto com frequência, por meio de treinamentos, palestras, canais de denúncia sigilosos, encorajando os colaboradores a se manifestarem contra qualquer tipo de forma de assédio. Ao investigar e punir os agressores, as empresas enviam uma mensagem clara que esse tipo de comportamento não será tolerado. O assédio moral é um problema recorrente nas empresas, mas com ações preventivas e uma postura firme de combate, podemos criar um ambiente de trabalho mais saudável e mais respeitoso para todos. A segurança no trabalho é um aspecto fundamental para garantir o bem-estar e a integridade física dos trabalhadores. É responsabilidade das organizações adotarem medidas necessárias para melhorar o desempenho em saúde e segurança no trabalho, conforme orientado pela norma regulamentadora número 1 sobre gestão de riscos ocupacionais. Um dos principais desafios na gestão da segurança no trabalho é assegurar o uso correto de equipamentos de proteção individual e a utilização de equipamentos de proteção coletiva. Esses equipamentos são essenciais para prevenir acidentes e doenças ocupacionais, mas a sua efetividade depende do comprometimento de todos. Para estimular o uso adequado dos equipamentos de proteção individual e das medidas de proteção coletiva, é importante envolver os trabalhadores no processo de identificação dos riscos ocupacionais e na especificação dos equipamentos. Essa participação ajuda a promover uma compreensão maior sobre a importância do uso dos equipamentos de proteção individual e coletivo, bem como as das medidas de prevenção e controle. Além disso, é fundamental realizar treinamentos periódicos, troca de informações sobre os riscos associados às atividades e fornecer instruções corretas de uso, conservação, manutenção e troca dos equipamentos. O acompanhamento contínuo do ambiente de trabalho e do uso dos EPIs também é essencial para observar o comprometimento dos trabalhadores e promover ações de conscientização mais frequentes. A gestão da obra desempenha um papel fundamental ao ser exemplo e demonstrar a importância do uso adequado dos equipamentos de proteção, tanto individual quanto coletivo. A disponibilidade e a manutenção dos EPIs de forma acessível também são aspectos importantes para garantir a reposição rápida quando necessário. A segurança no trabalho não é apenas uma obrigação legal, mas um compromisso ético e humano. Proteger a vida e a saúde dos trabalhadores é um investimento valioso para as organizações, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro, produtivo e saudável. A conscientização e a capacitação e a adoção de medidas efetivas de segurança no trabalho são essenciais para prevenir acidentes, reduzir riscos ocupacionais e promover o bem-estar dos trabalhadores e das trabalhadoras. É importante analisar a pesquisa encomendada pela URB e pela iFood, que aponta a preferência da maioria dos motoristas e entregadores por aplicativo pela autonomia e flexibilidade de horário em detrimento de um vínculo formal com direitos. Essa escolha está alinhada com a possibilidade de decidir quando trabalhar, recusar pedidos e utilizar diferentes aplicativos. A pesquisa revela que a maioria dos entrevistados deseja continuar trabalhando com o aplicativo mesmo sem regularização do tempo de serviço com vínculos de trabalho previstos na CLT. Além disso, a flexibilidade oferecida pelos aplicativos é especialmente valorizada por trabalhadores que são chefes de família, têm independência financeira e utilizam os aplicativos como fonte principal ou complementar de renda. Embora a pesquisa destaque que alguns benefícios oferecidos por trabalhos formais despertem interesse como previdência social, a prioridade dos trabalhadores por aplicativos é manter a flexibilidade. A
pesquisa ressalta a importância de garantir certos direitos e também alguns benefícios dos trabalhadores de aplicativo, desde que não comprometam a flexibilidade e a possibilidade de trabalhar de forma independente, sem agendamentos obrigatórios. É válido observar que parte dos motoristas e entregadores já contribuem com a Previdência Social, seja por conta própria ou como empregados de outras empresas, demonstrando a preocupação com a segurança previdenciária. No entanto, a pesquisa também destaca que existem obstáculos como o valor da mensalidade, burocracia, falta de conhecimento sobre o assunto, o que pode explicar por que alguns trabalhadores não estão inscritos na Previdência Social. Em suma, é fundamental considerar a expectativa dos trabalhadores por aplicativos que valorizam a flexibilidade e a autonomia proporcionadas pelos aplicativos, mesmo reconhecendo a importância de certos direitos e benefícios. Essa visão divergente sobre os direitos trabalhistas merece atenção e abertura para encontrar soluções que conciliem a flexibilidade desejada pelos trabalhadores com a garantia de direitos sociais. Agora eu continuo dando as informações para você que está desempregado. Confira comigo as outras vagas que estão disponíveis na Agência do Trabalhador de Londrina. Uma vaga de eletricista meio oficial, uma vaga de eletricista auxiliar, uma vaga de empregado doméstico em serviços gerais, com ensino fundamental completo, uma vaga de empregado doméstico nos serviços gerais sem exigência de escolaridade, uma vaga de encarregado de obras, uma vaga de esportista profissional de tênis, uma vaga de faxineiro, uma vaga de fiscal de pátio, uma vaga de fresador CNC e 2 vagas de instalador de alarmes residenciais, 2 vagas de jardineiro, uma vaga de lavador de carros, uma vaga de lavador de veículos com ensino fundamental completo, uma vaga de lubrificador de automóveis, uma vaga de manobrista, uma vaga de mecânico automotivo, 2 vagas de mecânico de freios automotores, uma vaga de mecânico de manutenção de automóveis, 2 vagas de mecânico de motor a diesel e uma vaga de mecânico eletricista de automóveis da linha pesada com ensino médio completo. Lembrando que o Cine de Londrina fica na rua Pernambuco 162, no centro da cidade, tá certo? Desejo que você possa continuar essa semana trabalhando com carteira assinada e todos os seus direitos trabalhistas e convenções coletivas respeitados. A aprovação do novo arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados representa um marco importante na busca de entendimento que possa ajudar o Brasil a recuperar taxas de crescimento mais expressivas. O texto base, aprovado por uma expressiva margem de votos, 372 a favor e 108 contra, visa substituir a regra do teto de gastos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, comemorou a aprovação e destacou a postura dos deputados na votação. Essa é uma demonstração de apoio por parte da Câmara dos Deputados. Isso dá confiança ao governo de que a reforma tributária pode ser a próxima tarefa a ser cumprida. Vale ressaltar que a votação ainda não está encerrada, uma vez que os deputados precisam analisar destaques que podem alterar pontos específicos do texto. A continuidade da votação está prevista para essa quarta-feira. O novo arcabouço fiscal estabelece regras para garantir que as despesas cresçam sempre abaixo das receitas do governo a cada ano. Eventuais sobras de recursos serão direcionadas para investimento, visando uma trajetória de sustentabilidade da dívida pública. O deputado federal Cláudio Cajado, do PP da Bahia, foi o relator do projeto e incluiu no texto aprovado a obrigação do governo conter despesas caso as metas de controle de custos não sejam cumpridas. Além disso, a realização de concursos públicos e concessão de aumentos reais a servidores públicos da União podem ser vetados, caso o descumprimento das metas ocorra. Uma novidade relevante é a inclusão das despesas do FUDEB no limite de gasto, que não ocorre no atual teto de gasto. Essa inclusão desagradou alguns deputados, terão debates e discussões sobre essa medida. A aprovação desse novo arcabouço fiscal é um passo significativo para a busca de um equilíbrio financeiro e uma gestão mais responsável das finanças públicas. Resta acompanhar os desdobramentos da votação e as eventuais alterações que podem ocorrer no texto. Agora vamos falar da expectativa do setor da construção com os anúncios das novas regras do programa Minha Casa Minha Vida, e também da ansiedade das empresas pelo anúncio do governo. O Minha Casa Minha Vida foi uma fonte importante de receita para as empresas no passado,
e os executivos estão otimistas com o novo modelo que será apresentado. O reajuste do teto dos subsídios para as construções destinadas à baixa renda é uma das principais expectativas do setor, visto como um impulso para a recuperação operacional das empresas. Além disso, a ampliação do número de famílias atendidas e o aumento dos preços máximos das unidades enquadradas no programa também são aguardadas com muita expectativa. No entanto, a preocupação com a possível mudança nos índices de remuneração e correção do Fundo de Garantia em discussão no Supremo Tribunal Federal tem gerado incertezas e travado a apresentação do pacote de medidas. Apesar disso, os executivos acreditam que o governo está empenhado em aprimorar o programa, alinhado com o setor. Buscará soluções mesmo diante desse desafio jurídico. O cenário atual, com custos estabilizados e reajuste da mão de obra superiores aos de materiais da construção, traz alívio para as construtoras, especialmente as de baixo custo. No entanto, as expectativas estão voltadas para as medidas governamentais que podem impulsionar as vendas e aprimorar as margens de lucro das empresas dos níveis que pré-pandemia. O programa Minha Casa Minha Vida continua sendo uma prioridade social do governo nos próximos anos e o setor espera que o governo encontre soluções que beneficiem tanto as construtoras quanto as famílias de baixa renda que necessitam do programa. A Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, aprovada em 1982, estabelece diretrizes para o término das relações de trabalho por iniciativa do empregador. Seu objetivo é proteger os trabalhadores contra demissões injustificadas, garantindo o direito dos empregadores de encerrar os contratos por motivos legítimos. A Convenção busca promover o diálogo social e alternativas à dispensa, estabelecendo procedimentos, garantias mínimas para tornar a demissão sem justa causa um processo digno. A Convenção abrange todas as atividades econômicas e todos os trabalhadores, com algumas exceções para contratos de trabalho específicos, como duração determinada, período de experiência e contratos ocasionais de curta duração. Ela proíbe demissões motivadas por filiação sindical, atividades sindicais, candidatura de representantes dos trabalhadores, queixas contra o empregador e discriminação com base na raça, gênero, religião e outros motivos. Além disso, o empregador deve oferecer oportunidade de defesa ao trabalhador antes de demiti-lo. A Convenção também estabelece o direito do trabalhador recorrer contra a demissão perante uma autoridade neutra e competente, que analisará as provas apresentadas pelo empregador e pelo trabalhador. Caso a demissão seja considerada injustificada, a autoridade pode ordenar a reintegração do trabalhador, o pagamento de indenização ou outra reparação mais adequada. É importante destacar que o Brasil ratificou a Convenção 158 em 1995, mas denunciou em 1996, tornando ela inaplicável no país. No entanto, as normas internacionais do trabalho, elaboradas pela OIT, servem como referência e influenciam na criação e revisão das legislações trabalhistas nos Estados-membros. As normas internacionais do trabalho, como convenções e recomendações da OIT, são instrumentos jurídicos que estabelecem princípios e direitos básicos do trabalho. Elas são elaboradas de forma tripartite por governos, trabalhadores e empregadores durante as conferências internacionais que ocorrem anualmente em Genebra. As convenções são tratados juridicamente vinculativos quando ratificados pelos Estados-membros, enquanto as recomendações fornecem diretrizes não vinculativas. Embora a Convenção 158 esteja denunciada no Brasil, compreender seus princípios e implicações é essencial para debater questões relacionadas ao término da relação de trabalho e promover condições laborais justas e equitativas. No nosso quadro Aniversariante do Dia, você vai compartilhar comigo, vai dar os parabéns aos membros da família Citracom que fazem aniversário no dia de hoje. Hoje nós temos o João Batista Gomes de Moura, completando 43 anos. Ele que é o nosso associado da IOSHI, IOSHI Engenharia. Douglas Chalupa da Silva, da MS Serviços e Obras de Londrina, fazendo 28 anos. Marcelo Burke, da Associação Pro Torre Firenze, 46 anos. A da Contato Engenharia, o Jorge Ney Lopes Azevedo, 39 anos. Da Costa Oeste Construções, o Cícero Alves da Silva, 54 anos. O Divino Aparecido Padilha, da CV Dias Instalações Elétricas de Sertanópolis, 68 anos. O Antônio Rodrigues Batista,
aposentado, fazendo 96 anos hoje. O José Felipe da Silva também completando 83 anos. O Cleverson Severiano, 48 anos, da FJBI, locação de máquinas e equipamentos, lá de Cambé. E a Maria Helena Jacinto da Silva, da HB Marmoraria, fazendo hoje 73 anos de vida. Também fazendo aniversário o João Martins, da JC Panther, lá de Faxinal, 62 anos. Fazendo 30 anos hoje, o André Luiz Vicente, da Milson Cash, lá da MRV Construções. O Elvio Ramos da Silva, 51 anos. 32 anos faz hoje o Alexandre da Silva Navarro Gomes, da Navarro Prestadora de Serviço Limitada de Londrina. O Romildo Gomes Rodrigues, da Pérez e Pérez, de Ibiporã, 62 anos. O Francisco Gilson da Silva, da Prefac Impermeabilizações, 51 anos. O Reinaldo da Estrela Batista, da TL Obras Eireli, de Londrina, fazendo hoje 61 anos de vida. A Patrícia Munhoz Jerônimo, do Vanguard Empreendimentos, de Cambé, fazendo 35 anos. Também o Ademar Galhardo Gonçalves, da ZNF Construções, completando hoje 63 anos de vida. O desejo do Sintracom é que você possa comemorar com muita saúde, com muita vitalidade o seu aniversário. O desejo é que você consiga fazer nesse ano. Esse ano está começando a contar para você hoje tudo que você não conseguiu fazer no ano que terminou. Parabéns e vida longa a todos os membros da família Sintracom que fazem aniversário no dia de hoje. Parabéns! E assim chegamos ao final de mais um programa Sua Vez, Sua Voz. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Sem a sua audiência e apoio, esse programa não seria possível. Agradecemos por dedicar seu tempo para nos acompanhar e se informar sobre os temas tão relevantes ao mundo do trabalho. Agora, convidamos você para fazer parte da nossa comunidade. Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal para receber as atualizações de todos os programas futuros. Assim, você estará sempre conectado e informado sobre os assuntos que impactam o mundo do trabalho, os direitos dos trabalhadores, a política, o movimento sindical, a saúde e a segurança no trabalho. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa grande família do Sua Vez, Sua Voz. Juntos, podemos fortalecer ainda mais a voz dos trabalhadores e promover um ambiente de trabalho mais justo e mais seguro. Mais uma vez, agradecemos a sua audiência e esperamos vê-lo nos nossos próximos programas. Até lá, continue atento, participando ativamente das discussões. Lembre-se que cada voz faz a diferença.